Graças a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Quero ler com você o versículo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 13. Estamos agora transmitindo para todas as pessoas também através do YouTube, que já estão nos acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Amém? Capítulo 5 do Evangelho de Mateus é o início do Sermão do Monte. É um longo sermão. Jesus vai falar muito a partir do capítulo 5, numa só mensagem, né? São muitos assuntos, mas o assunto principal que está, né, correndo a partir do capítulo 5 é que Jesus está falando a respeito de uma construção de vida, uma construção de vida cristã, terrena. Ele não vai falar de salvação, mas ele vai falar de comportamento, ele vai falar de postura, ele vai falar de vários assuntos dentro do capítulo 5, a partir do capítulo 5 de Mateus, que são assuntos importantes para a nossa vida como gente. E eu resolvi destacar o versículo 13, para que a gente pudesse analisar algumas questões a respeito da nossa vida. Porque quando Jesus está falando aqui, ele está colocando uma ideia, ele está trazendo para a gente um ponto para a gente pensar. E ele começa fazendo uma comparação. Ele começa dizendo para os discípulos, ou para todos nós, pois ele usa, né, esse termo que é colocado no texto, vós sois, né? Isso está levando em conta todo aquele que, entretanto, todo aquele que. E ele vai dizer que nós somos, ou vós sois, sal da terra. E é interessante a gente pensar nas palavras de Jesus, porque Jesus ele explicou coisas profundas demais, de maneira simples demais. Então, às vezes, a gente não consegue acompanhar muito bem, porque, na realidade, se Jesus fosse falar e usar a linguagem, né, que ele conhece, da qual tem conhecimento, nós não conseguiríamos alcançar o que ele está tentando falar. Nós não conseguiríamos entender o que ele estava querendo dizer. Então Jesus usa coisas simples do nosso cotidiano. É como a gente usa, né, termos, às vezes, para falar com crianças, para que possamos ser entendidos, para que a mensagem possa chegar sem nenhum ruído. E Jesus ele está sempre fazendo isso. Ele pega a ideia do pardal, do lírio do campo, ele pega as oliveiras, ele pega a videira, ele pega coisas do cotidiano das pessoas e consegue, né, com a sabedoria de Deus, ele consegue explicar coisas muito profundas. Então, por isso que é importante a gente se debruçar diante dessas falas de Jesus, que parecem falas simples de se entender,
como essa que nós acabamos de ler aqui agora. E a gente possa, né, fazer uma reflexão um pouco mais profunda daquilo que Jesus está querendo dizer a respeito daquilo que ele acabou de dizer. Então, quando ele olha para os discípulos, e ele faz essa comparação, vós sois o sal da terra, ele está, na realidade, trazendo uma mensagem muito poderosa para a vida das pessoas. Até porque ele não está falando para um grupo de pessoas que está organizada. Jesus está falando para gente simples. Jesus está falando para pessoas que ele encontrou pelo caminho, que ele escolheu no seu dia a dia, que ele chamou para perto dele, pois quando ele senta, né, para começar a falar a respeito do Sermão do Monte, diz que os discípulos sentaram à volta dele. Ele não está falando para líderes religiosos, ele não está falando para grandes políticos, ele não está falando para príncipes, para reis, ele não está falando para governadores. Jesus está falando para gente como eu e você. Ele está falando com gente que ele encontrou no caminho. E olha o que ele vai dizer para as pessoas. Olha o que ele vai provocar no coração das pessoas. Ele vai dizer o seguinte: vocês são o sal da terra. Vocês trazem para esse mundo uma estrutura extremamente importante. E vamos pensar do lado do sal, né, irmão? Quem aqui gosta de comer comida sem sal? No nosso dia a dia hoje, o sal ele é muito importante. Tudo que você comprar que for industrializado, seja doce ou salgado, tem sal. Você vai entender isso depois. Tudo leva sal. Porque o sal, ele tem um alto poder de preservação. Então ele está ali com algo muito, mas muito específico, dizendo o seguinte: olha, vocês fazem parte de uma estrutura importante dessa sociedade. Agora, irmãos, presta atenção. Você falar isso para um bando de gente que nem nome tem, uma turma de gente que nem conhecido é, gente que nem tem faculdade, que nem estudou, que nem passou por nenhum crivo tão importante assim. Jesus está falando isso para gente comum. E aí a gente se pergunta assim, mas por que Jesus está falando isso? Porque o sal, além dele ter um papel muito importante na nossa vida, ele tinha um papel importante também na sociedade da sua época. Porque sal significava riqueza. E é como se ele olhasse para aquelas pessoas simples e humildes e dissesse o seguinte: vocês são a riqueza desse mundo. Vocês são, né, o que esse mundo tem de melhor. Eu não sei se você sabe, é uma curiosidade, mas aquilo que você recebe no final do mês se chama o quê? Salário. Ou seja, é a sua parte de sal. Né? Você recebe sal. Você recebe a tua parte, você recebe o salário. Então, esse nome foi dado tamanha riqueza que era o produto, que hoje todo mundo tem acesso, todo mundo compra, e graças a Deus aquelas mulheres que sabem usar o sal, não é verdade? Porque tem esse problema também, né? Você não saber usar o sal. Mas presta atenção nisso, por que eu estou querendo que você pense a respeito disso? Porque Jesus está olhando para a gente como eu e você, e está dizendo o seguinte: você é uma estrutura importante nessa sociedade que nós vivemos. Aí a gente para e pergunta: por que, Senhor? Por que eu sou uma estrutura importante nessa sociedade que nós vivemos hoje? E aí é quase como se ele pudesse olhar para você e dizer o seguinte: não se trata de você, se trata de mim.
Porque eu não sei se você já percebeu, mas o sal, ele desperta algo em nós. O que que é? O que o sal desperta em nós? Não vai me responder pressão alta. Né? Você come uma feijoada aí, né? E você vai sentir o quê? Sede. Quem é a água da vida? Quem se apresenta como a água da vida? Jesus. Então, olha que coisa legal, ele está dizendo, vocês são o sal da terra. Isso é muito bacana, porque é a primeira parte do versículo, então a gente pode entender o seguinte, pô, Senhor, então se eu sou o sal da terra, eu sou parte importante nessa estrutura, mas por que eu sou parte importante? Por quê? Porque, na realidade, a minha vida, nós, como aqueles que conhecem a Jesus, deveria despertar nas pessoas o quê? Uma sede por Jesus. E aí vai a primeira pergunta para você, que está aqui nessa noite e é crente, se não é, vai virar hoje. Você tem despertado nas pessoas o desejo de beber da água da vida? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar se você, como aquele que Jesus chamou de sal da terra, tem despertado na vida dos outros o desejo das pessoas beberem da água da vida ou não? Será que as pessoas olham para você e dizem assim, desconjuro, cruz credo? O que essa pessoa é, para mim, está fora. O que essa pessoa me convidar para fazer, eu vou para o caminho oposto. Porque o sal, ele é um agente influenciador. Está aí as cozinheiras que não me deixam mentir. Ele é um agente influenciador. Agora, olha que bacana, ele vai entrar na estrutura e ele não vai roubar nada. Mas ele vai transformar o ambiente. Transforma ou não transforma? Você já viu gente que está comendo e diz assim, tem um salzinho aí? É sinal que aquela comida, por mais cara que seja, com todos os ingredientes que estão colocados ali, não foi o suficiente. Precisou do bendito sal. O que que isso nos diz? Nos diz que a nossa sociedade, o mundo que nós vivemos, as coisas que nós temos hoje no mundo, não são suficientes para que a vida fique boa, para que as pessoas se sintam completas. Às vezes um salzinho muda tudo, né, irmãos? É diferente da pimenta. E olha que eu vou dizer para vocês que eu tenho lá em casa um amante da pimenta. Rapaz, quem gosta de pimenta tem que comer a comida da Ney, cara. Porque a Ney coloca assim, ó, hoje nós vamos comer pimenta com macarrão. Hoje será frango à la pimenta. E outro dia eu e o Gui tivemos que nos rebelar. Porque eu disse, cara, não dá, porque a pimenta é demais, ela rouba. Ela rouba o gosto de tudo, ela rouba. Aí ela diz assim, mas eu adoro, mas você gosta só da pimenta. Mas o sal é diferente. O sal, ele não rouba, ele realça, ele transforma. Ele muda o ambiente. E Jesus está dizendo o seguinte, gente, vocês vão ter a oportunidade de mudar o ambiente que vocês estão vivendo. Vocês vão ter a oportunidade de fazer as pessoas ficarem questionando o seguinte, rapaz, por que que quando eu falo com você, por que que quando nós nos comunicamos, por que quando você entra na minha vida,
me dá vontade de saber mais, me dá vontade de conhecer mais, me dá vontade de entender mais o que está acontecendo na sua vida, porque você está trazendo uma vontade e uma necessidade nas pessoas de beber a água da vida que é Jesus. Mas agora, se a nossa vida não possui esse poder transformador, tem alguma coisa errada. E aí eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para que você possa refletir a respeito disso, porque tem a segunda parte do verso. E a segunda parte do verso é o seguinte: ora, agora ele vai usar o seguinte: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O que acontece com o sal? Ele empedra. Ele vira pedra. Se ele perde a sua função, ele vira cascalho, ele vira pavimento, ele não serve mais para nada. Ou seja, ele perde completamente a sua função. E aí eu queria que você refletisse nessa noite o quanto, de repente, você tem endurecido nos últimos tempos. Porque às vezes é isso que vai acontecendo com a gente vai endurecendo. E quando a gente vai endurecendo, a gente vai perdendo o valor que nós temos. Às vezes acontecem situações na vida da gente, da qual nós vamos endurecendo o nosso coração, a gente vai fechando, a gente vai deixando para lá, a gente não quer mais se envolver, a gente não quer mais conta, como se diz aqui, e a gente começa a se tornar um monturo de sal, uma estátua de sal, uma igreja de sal, uma casa de sal, uma catedral de sal, seja lá o que for. Sabe por quê? Porque você está perdendo completamente a função da qual Jesus está dizendo que você tem, da qual Jesus está dizendo que você precisa descobrir. Você que entrou aqui nessa noite, talvez pela primeira vez, o Senhor está olhando para você e está dizendo o seguinte: existem coisas e elementos maravilhosos na sua vida, que você precisa descobrir, que você vai abençoar muita gente, que você vai ser bênção por onde você estiver, por onde você andar, mas presta atenção, porque se você endurecer o teu coração vai virar uma pedra de sal. E a partir daí, você já não tem mais função para nada. Porque o sal perde o sabor, ele perde o poder de influenciar, ele perde o poder de mudar, de transformar. E quando nós perdemos o sabor, por exemplo, nós perdemos a capacidade de amar o próximo, por exemplo. E amar próximo, tu tem que ser sal, viu? Porque amar o que está longe é fácil. É fácil amar o que está longe, amém? E amar o próximo, pertinho de você, lidando todo dia. Conversa com Eunice Moura. Amar. A gente tem que amar, não é, Moura? Amar muito. Porque se a gente recuar do amor, a gente perde a capacidade de amar. Mas presta atenção, porque isso é muito sério. Porque você também perde a capacidade de adorar a Deus. Às vezes, irmãos, eu olho para a cara de crente, aqui não, graças a Deus. Mas eu estou de olho. Eu olho para a cara de crente que eu falo assim: esse cara é uma pedra de sal, velho. Adoro o Senhor, irmão. Rapaz, para onde foi esse homem? Uma cara feia. Você encontra o cara no corredor. Ei, irmão. Não. Perdeu
Sabe quando a gente perde a capacidade de adorar a Deus? Vem para o tempo sem alegria, sem gratidão no coração, porque o endurecimento do coração vai transformando a gente nisso, numa pedra de sal. Quando você olha para tudo na tua vida, na tua casa, e você não consegue ter um coração grato, é porque teu coração está endurecendo e está virando uma pedra. Quando você começa a ver que teus sentimentos, olha, cuidado com isso, porque sentimento é vida, irmãos. E a gente tem que ter muito cuidado com os nossos sentimentos, porque tem muito ladrão de sentimentos aí, tem muito destruidor de sentimentos, e a gente precisa ter cuidado com isso, porque às vezes você tem um coração bom, cheio de sentimento bom, vem um encapetado, não sei de onde, arrebenta com o teu coração, arrebenta com a tua vida, arrebenta com a tua estrutura, e você começa a não querer mais. Mas como é que nós vivemos nesse mundo sem sentir, sem poder transmitir? Como é que é o sal dentro de uma panela sem poder transmitir aquilo que ele tem de melhor? Como é que é você dentro da tua casa sem conseguir transmitir aquilo que você tem de melhor, seja o teu amor, seja o teu carinho, seja o teu respeito? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque se o sal vier a ser insípido, ou seja, se ele perder o sabor, ele não presta mais para nada. Gente que não tem sentimento não presta para nada. E a gente perde a capacidade de amar, a gente perde a capacidade de adorar, a gente perde a capacidade moral. A gente já não liga mais, a gente já não está nem aí. Você quer ver uma coisa terrível que está acontecendo nos dias de hoje? E vai um alerta para os crentes aqui. Infelizmente, a gente está vivendo talvez o tempo mais difícil do cristianismo no mundo. Até por ser um momento de transição, né? Porque a gente está passando por um momento de transição. Quem é crente mais velho aqui me entende o que eu estou falando? Porque esses negocinhos que pode hoje, irmão, há 25 anos atrás, 20 anos atrás, ó, pode parar, hein, filho? Não vem com essa para cá, não. Há 30 anos atrás, você dizer que o cara ia tocar bateria dentro da igreja, você está dizendo que a igreja ia virar a catedral de Satanás. A gente está vivendo tempos de uma molecada que agora está perdendo completamente a noção do que é sagrado. E sabe como é que a gente perde a noção do que é sagrado? Quando a gente começa a se tornar irreverente. Sabe o que significa a palavra irreverente? Ao contrário de ser reverente. O que é uma pessoa reverente? É uma pessoa que respeita, é uma pessoa que reconhece, é uma pessoa que olha e diz o seguinte: bom, eu estou diante de algo maior do que eu. Você vê hoje uns molequinhos aí, querido, nem a fralda tirou direito, já se sente melhor do que Deus. Uma garotada ministrando curso na internet, pastor Josimar, de teologia não sei de quê, teologia não sei de quê lá, eu fico só olhando. Mas o que essa molecada está pensando? Com um alargador na orelha? Nada contra o alargador. Mas é estranho, não é, irmão? É estranho. Porque faz parte de um momento de transição. E o momento de transição não tem problema nenhum. Eu passei por transição. Eu passei por um momento de transição. Eu cheguei numa igreja muito abençoada, que as mulheres para subir no altar tinham que ter saia. Vocês sabem o que é isso? Saia. Eu estou falando de saia, saia mesmo, não é aqueles negocinho pequenininho, não. Saia. Ombro de fora? Você está doido, irmã. Aqui você não sobe não, irmã. Com esse ombrão de fora aí.
Aí a gente viveu uma transição. Pô, peraí, que isso? Aí escandalizou a turma da antiga. Mas o que eu percebo nessa transição e no que a gente está vivendo hoje? Que a transição que a gente viveu era uma transição cheia de reverência. Uma transição de músicos tementes ao Senhor, de adoradores tementes a Deus, de pastores tementes a Deus. Pregar sem paletó? Aonde você via isso? Hein, Moura? Pastor Josimar tinha 365 paletó, um para cada dia do ano. Por quê? Você, né? Deus me livre. Camisa jeans? Pastor, você está doido? Você está de folga hoje, pastor? Não era essa a pergunta? Paletó, gravata, camisa de meia para fora da calça, tênis. Só que aí, peraí, a gente pode fazer isso, desde que a gente não perca a reverência. E quando o nosso coração perde a função de adorar a Deus, nós perdemos também a reverência. E isso não pode acontecer, porque por mudanças a gente está sempre passando. Amém, queridos? Claro que a gente está enfrentando mudanças o tempo todo, e temos que acompanhar as mudanças. Amém, aleluia. E as que são boas, vêm somar. Por exemplo, você ter hoje a capacidade de transmitir uma live para o mundo inteiro. Você entra nas estatísticas, tem gente na Suíça, Itália, Estados Unidos, todos os lugares assistindo. Você diz assim, nossa, que ferramenta incrível. Vamos utilizar da melhor maneira possível que a gente pode utilizar, sabendo o seguinte, que nós temos que fazer as mudanças e as transições na vida da gente, mas a gente não pode perder o respeito por aquilo. Pessoas que estão vivendo hoje estão perdendo respeito pelos seus casamentos, né? Como a gente falou aqui no início do culto, 50 anos de casado. A gente fica de boca aberta, porque a partir desse tempo que a gente está vivendo, pouco vai se alcançar essa marca. Poucos irão alcançar essa marca. Talvez a turma mais da velha guarda aí. Entendeu? Sabe por quê? Porque, na realidade, os corações estão endurecidos. A gente está vivendo um tempo hoje de umidade muito grande. A umidade, ela contamina. E ela vai tornar você cada vez mais duro. Então, daqui a pouco vai ter um time dizendo o seguinte, esse negócio de igreja é bobagem. Para que igreja? Nós não temos mais reverência, a gente não tem mais compromisso, porque quando o coração da gente endurece, a gente perde o compromisso também. Aquele compromisso que a gente tinha, aquele amor que a gente tinha, a gente já não consegue ter mais. E tome cuidado com isso, sabe por quê? Porque esse processo, eu fui dar uma olhadinha, ele é bem lento. Não vira pedra do dia para a noite, não, irmão. O cara do sal não chega no outro dia e fala, estragou esse sal todo aqui. Não, o sal, ele vai endurecendo aos poucos, ele vai virando cascalho ao pouco. Daqui a pouco o cara pega aquilo, já não serve mais para nada. E assim também é na nossa vida. Então presta atenção no que Jesus está dizendo, porque a gente precisa tomar algumas medidas para que isso não aconteça na vida da gente. A gente precisa olhar para o que está acontecendo e perceber o seguinte, eu preciso tomar algumas posições na minha vida, porque senão daqui a pouco meu coração está endurecido. Eu encontro pastores com coração de pedra, eu encontro crentes com coração de pedra, eu encontro jovens, adolescentes, que já não têm mais capacidade de amar a Deus, queridos. Eu lembro, não quero ser saudosista aqui,
mas alguns anos atrás, a paixão que a gente tinha pelo Senhor, a paixão que a gente tinha pelas coisas de Deus, a ponto de pegar a vida toda e entregar para isso, dizer, ó, está aqui. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Não é aquela coisa, vem no altar para receber uma bênção, não. É vem para o altar para ser missionário, para ser pastor, para ser evangelista, não sei das contas, para ir na missão, não sei de quê. A vida cristã é uma vida de entrega, mas hoje virou uma vida de troca. Sabe o que é uma vida de troca? É uma vida de coração já endurecendo. É sinais de endurecimento. Você quer ver um sinal de endurecimento? Ninguém mais tem tempo para Deus, irmão. Ninguém mais tem tempo para Deus. E quando eu digo tempo para Deus, eu estou dizendo de tempo de qualidade para Deus. Eu estou falando de tempo com Deus. A gente está vivendo tempos em que não se tem mais essa necessidade. O que é isso? Coração duro. O coração da gente vai endurecendo. Eu cansei de participar de evangelismo, agora dia 19 vem os meninos aí. São histórias fantásticas de evangelismo, mas eu já participei de evangelismo, de você falar de Jesus para a pessoa, e o coração da pessoa está tão preparado para ouvir a respeito de Jesus, que a pessoa caía em pranto, caía em choro. Hoje está arriscado você falar de Jesus para a pessoa te meter um processo. O coração está tão endurecido, a sociedade que a gente está vivendo está preparando tanto o teu coração para se tornar um coração frio, um coração endurecido, sem poder nenhum de transformação, a ponto daqui a pouco você não conseguir mais reconhecer que Deus é o Senhor da tua vida, e isso já está acontecendo. A gente está com a igreja cheia de pessoas, e uma qualidade muito pequena de gente que faz a diferença, de gente que tem a capacidade de dizer o seguinte: olha, eu quero ser isso que Jesus disse, sal da terra. E aí a gente pode ver um monte de coisa que acontece, por exemplo, as decepções que a gente vive, as desilusões que a gente passa, as batalhas que a gente enfrenta, tudo isso vai servindo para endurecer o coração da gente. E é por isso que a nossa vida precisa estar nos pés do Senhor, porque Ele não deixa. Porque se a gente deixar acontecer, daqui a pouco você não quer mais vir para a igreja, já está assim, né? Já está assim. A gente está vendo aí, acompanhando essa, como eu disse, né, uma bênção você poder transmitir a live. Mas tem gente agora que virou especialista em tirar foto da live. Sabe como é que é? Ó, tô ligado, hein? Tipo, deixa eu bater meu cartão aqui, ó, a foto aí, ó. Já postei que eu tô vendo. Entendeu? Tá vendo nada. Tá sentado no sofá, perna aberta, uma perna sendo do braço, outra perna sendo do outro, comendo alguma coisa ali que, né? Mastigando e lá, fulano está cantando hoje. Que culto é esse, pô? Que você tem que parar, sossegar o facho, como dizia minha avó. Porque em casa tudo bem, é um momento difícil, a gente sabe, acompanha o povo aí lá no... o pessoal nosso que está fora, pô, todo mundo sempre dá um feedback muito bacana, pô, pastor, que bênção, o culto foi maravilhoso, não sei o que e tal. Tão longe, às vezes não tem igreja para frequentar. É incrível. Mas o camarada, às vezes, do lado da igreja, o coração dele já está endurecendo tanto que ele não quer mais vir para a igreja, não quer mais adorar a Deus, não quer mais ser dizimista, não quer mais contribuir para a obra de Deus, não quer mais colocar a vida à disposição do Senhor. Eu lembro da gente, aqui mesmo, Sandro sabe disso, pô, Sandro tem que lavar essas cadeiras aí. Virar para o moleque à toa, Daniel. Cara, vamos lavar essas cadeiras aí, vai pagar quanto? Ou pagar um tapa na sua lata, rapaz. Você está entendendo como é que funciona o negócio? A gente está com o coração endurecendo.
E você pega isso e aplica em qualquer lugar que você quiser na tua vida. Jesus está certo. Se o sal vier a perder o sabor, não presta mais para nada. Experimenta teu casamento perder o sabor para você ver só. Experimenta a tua profissão perder o sabor para tu ver só. Aquilo que você um dia disse que amava fazer, aí está lá agora, ó. Você vai estar assim, eu não aguento mais. Começa a pedir a morte. Deus, eu quero morrer. Pô, mas tu só tem que ir trabalhar, não consigo mais. Não aguento mais. É tanta pressão, é tanta pancada em cima. Sabe para quê? Para que você perca completamente o prazer de fazer aquilo. Você acha que isso não está acontecendo na tua vida, você que é cristão e está aqui? E você que não é, entrou aqui hoje pela primeira vez, você acha que Satanás vai deixar tu olhar para Jesus e amar Jesus? Ele vai tornar teu coração um coração empedrado e impedir qualquer aproximação de Jesus que você pensar que você possa ter. Você vai ter que começar a lutar muito. Eu já estou vendo isso. Estou falando sério para vocês, irmãos. Às vezes eu olho assim uma molecadinha vindo para Jesus assim, numa luta para estar na presença do Senhor, que eu fico assim, cara, tem uma coisa errada aí. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é amor, Deus derrama coisas maravilhosas sobre a vida do cara, Deus vai dirigir a vida do cara, vai condicionar o cara numa vida extremamente incrível, vai dar para ele bases sólidas para ele construir a felicidade dele, e o cara está lutando, cara, resistindo ao amor, resistindo ao Senhor. Tem gente que vem para a igreja há 40 anos, e aí fulano já tomou uma decisão, estou pensando aí, vamos ver o que acontece aí nos próximos anos, está chegando, o inferno está chegando. E o dia que chegar, não adianta com aquele papinho de, em cima da hora, ele falou, em cima da hora eu penso o seguinte, tomara que não dê tempo. Teve a vida toda para tomar decisão, cara. Teve a vida toda para mudar a vida, teve a vida toda para ter uma postura diferente, aí fica regulando, e no dia que encontra a morte de frente, quer qualquer coisa. Ora aí para mim, para Jesus, não sei o quê. É? Uhum. Não é assim não, queridos. Coração ficou empedrado a vida toda. A gente está vivendo tempos difíceis. A obra de Deus, ela está correndo riscos sérios, não por causa de Deus, mas por causa das pessoas. Porque as pessoas estão endurecidas. E quer saber de uma coisa? Elas vão ficar cada vez mais. E cada vez mais evangelismo vai ser um tema difícil. Até as pessoas perguntarem assim, meu Deus, por que tantos casos de depressão? Alguém aqui já pensou assim, rapaz, no tempo da minha avó não tinha esse negócio de depressão não. Já pensou? Tinha, né? Claro que tinha, sempre teve. Mas como é hoje? Olha para a indústria farmacêutica aí, a quantidade de remédio, ansiedade. Você olha um pirralho hoje, 10 anos, ansioso, irmão. Se eu falasse para o meu pai que eu estava ansioso, ele ia dizer, tu quer o marronzinho ou o pretinho? Para tirar a ansiedade. Tem uma escolha, tem o marronzinho, né? E tem o pretinho. Você vai sossegar, que é uma beleza, filho. Então, às vezes a gente para e pensa assim, cara, o que está acontecendo nesse mundo hoje? Deixa a depressão de lado. Olha a quantidade de doença, irmão. As pessoas estão adoecidas. E sabe por que a gente está adoecido? Porque a gente está sendo levado para o canto, a gente está sendo acuado. A gente não quer mais viver em comunidade. As pessoas estão resistentes à igreja. A quantidade de desigrejado é absurda.
Eu sei que eu estou falando. O que é uma pessoa desigrejada? É uma pessoa que não tem igreja. Ah, mas isso é importante? Mais do que a vida. Sabe por quê? Quem participa de uma comunidade saudável sabe disso. O quanto é importante nas horas difíceis você tem com quem contar. Você olhar para o lado e dizer, eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que eu tenho uma família, eu sei que eu tenho pessoas do meu lado. Eu sei que eu posso bater na casa de fulano, eu sei que eu posso contar com a minha igreja. E isso é bênção para a vida da gente. Se a igreja não se tornar uma estrutura endurecida também. Porque muitas já se tornaram. Porque conforme o povo vai endurecendo, a estrutura também vai endurecendo. Mas aí a gente para e pensa o seguinte, quando você olha para uma comunidade que você fala assim, pô, é bom viver em comunidade, é bom estar cercado de pessoas, é bom saber que eu tenho gente boa do meu lado. Não é só quando a gente precisa, não, irmãos. Porque a gente começa a viver essa realidade que nós estamos vivendo hoje de comunidade, tudo que Satanás não quer. Sabe o que Satanás quer? Isolar você dentro de casa. E vai achando que isso é legal, vai achando que isso é bacana. Porque eu posso dizer para você, um testemunho de igrejas até o dia de hoje, as igrejas têm sido vitoriosas, aquelas igrejas que têm sido saudáveis na vida das pessoas, têm sido vitoriosas aí, ó. Gerações e gerações de crentes sendo formados ali naquelas igrejas. Por que isso acontece? Porque é um ambiente saudável para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos. A gente viu aí agora o desespero da pandemia, ninguém mais aguentando ficar dentro de casa, tinha gente que implorava, pastor, volta os cultos, já está liberado, irmão, não tem banheiro ainda. Ah, pastor, volta assim mesmo, cada um vai no banheiro na sua casa. Porque quando a gente se vê completamente impedido, é que a gente dá valor. Tudo na vida do ser humano é assim. No momento que você não pode mais, é que você quer fazer. O cara diz assim, você tem que andar, você tem que andar, você tem que andar. Você vai lá andar que nada. Quebra a perna, que vontade de dar uma andadinha. É assim. Então, o que é isso que nós precisamos fazer? A gente precisa olhar para a realidade e dizer o seguinte, eu preciso tomar algumas medidas práticas que não deixem o meu coração endurecer. E a primeira delas é avaliar a minha capacidade de amar. Amar mesmo. Porque Jesus disse que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. E a gente precisa avaliar isso, porque a gente perde a capacidade, a gente começa a olhar para as pessoas com desprezo, a gente já começa a olhar para as pessoas já querendo que as pessoas não deem certo. E a gente está vivendo um tempo cruel, porque quando o cara tropeça, você ri. Bem feito. Ficou postando aquelas fotos lá no Instagram. Agora tome. Cadê a tua capacidade de amar? Segunda coisa, eu preciso avaliar a minha capacidade de adorar a Deus. Se você sentir que você não está conseguindo adorar a Deus, irmão, corre, pede ajuda. Porque isso é sério, é um sintoma grave, isso é um tumor que vai te matar. Faz esse exame, pô, não consigo mais adorar a Deus, não tem mais graça no meu coração, não tenho vontade mais, não quero mais ir para a igreja, não quero mais servir a Deus, estou abandonando as coisas do Senhor. Ó, presta atenção numa coisa. Pastor Samuel está indo pastorear uma igreja que está há 3 anos, né, pastor? 3 anos sem pastor. Você acha que está fácil? 3 anos sem pastor. A igreja está lá, remando, por favor, passa a Macedônia e nos ajuda, por favor, não deixe a gente ficar nesse deserto sozinho, não. Você está pensando que está fácil? A gente está vivendo tempos difíceis. E as pessoas estão perdendo a capacidade de adorar a Deus. Eu lembro no nosso tempo, cara, você queria chamado ministerial, o pastor dizia, não, você não.
Hoje o pastor fica assim, vem cara, vem por favor, você. Ô pastor, mas não é assim mesmo, a gente dá um jeito nesse negócio aí. Antigamente os pastores escolhiam, Samuel, dizia, deixa eu ver aqui, não, isso é muito fraquinho, isso aí fala fino. Hoje vem de qualquer jeito, cara. Ministério está precisando, missionário, hein, Josimar? Fala aí para mim. Missionário era fila, a gente dava dor de cabeça o pastor, eu quero ir para missões, pastor, eu quero ir para missões. Era uma cantiga, nem sabe disso aí, ó. Pastor, via gente chegando, Deus me livre. O que é? Tá bom, a gente conversa depois, marca depois, já sabia. Você olha nas igrejas hoje, ninguém mais. Ninguém. A gente está vivendo tempos difíceis e isso é sintoma de coração duro. Coração que já não está prestando mais para nada. Eu vou dizer uma coisa para você, tomara que não seja o teu. Porque fica para trás. E como Jesus disse ali, ó, serve mais para nada. Acabou. E aí eu olho para isso e penso o seguinte, rapaz, o mestre começa dizendo que nós somos o que essa terra tem de melhor. Você sabe o que é isso? Na época de Jesus havia alguns grupos religiosos, escribas, fariseus, saduceus, zelotes, grupos religiosos que se fechavam dentro deles, sabe? E eram doutores. Jesus não fala para esse povo que eles são o melhor que essa terra tem. Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para você que está todo indeciso aí. Jesus está olhando para você que está há 10 anos para tomar uma decisão, para se batizar. E está olhando, cara, a tua vida nas minhas mãos vai ser bênção para a vida das pessoas. Eu vou usar a tua vida, eu vou usar a tua instrumentalidade, eu vou usar teu conhecimento, eu vou usar o teu amor, eu vou usar a tua capacidade de amar as pessoas, eu vou usar a tua capacidade de ensinar as pessoas, eu vou usar a tua capacidade de servir as pessoas. Você vai ver só a diferença que você vai fazer no meio de um povo, a diferença que você vai fazer na sua casa. As pessoas vão olhar e vão dizer, caramba, quem é essa pessoa? O pessoal do teu trabalho vai olhar e vai dizer assim, rapaz, dá prazer trabalhar com fulano. Você não é o chato da repartição, o chato do escritório. E chegou fulano, esquece o cara para lá. Não, uma pessoa que Jesus pegou e disse, está na minha mão, pode ter certeza de uma coisa, você vai despertar o melhor das pessoas. E Jesus está olhando para você e está dizendo, é você na minha mão. É você que vai ser o sal da terra, é você que vai fazer a diferença. E você está desprezando isso, cara. Você está desprezando isso. Estava pensando agora, saí de férias, que achei que eu ia tirar férias, peguei Covid. 7 dias dentro de um quarto olhando para o teto. Sem televisão. Nada. Aí eu fiquei pensando assim, paz. Aí eu conversando com Sandra. Aí Sandra me relatando as quebradeiras, né? Dos negócios aí. Gente que presta serviço. Ô raça difícil. Me desculpa aí se você é um desses. Rapaz, você tem que melhorar. O cara vai fazer um serviço para você, acha que está te fazendo um favor. Conhece? Eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu chamo o cara para fazer um serviço. Quanto é? O cara diz 10 mil. Eu não digo assim, está caro, porque eu não sei fazer. É o preço dele.
Se eu não posso pagar, o problema é meu. Tá certo? Se eu não posso pagar, aí o problema é meu. Então vou procurar outro mais barato. Às vezes o cara vai lá, bota preço. Segura essa visão aí para tu, coração duro. Aí o cara vai lá e te paga. Toma aí, vai lá. Faz o serviço. Aí você tira um cisco do chão, quer cobrar mais R$500. Espera aí, cara. Olha para o tamanho do negócio que você fez. Você não está fazendo nada além. Qual é? Aí Sandro me relatando aí essas confusões, só para você entender o contexto. Eu comecei a pensar assim, quer ver? Pastor, hein? Rapaz, lidar com gente é complicado. Eu sozinho, deitado na cama. Isso é um perigo, hein? Falei, rapaz, se eu fosse empresário, eu ia ser milionário. Fiquei pensando comigo lá sozinho. Se eu fosse empresário, eu ia ser rico. Porque eu ia chegar para o cara e ia prestar um serviço tão bom, mas tão bom, que o cara nunca mais ia deixar de me chamar. Ia cativar o cliente. Ou pensando bem, podia ser empresário. Rapaz, lidar com gente não presta não, eu sozinho. Com o que eu lido, irmão? Aí começa a passar na sua mente assim, ó. Aquelas figurinhas do banco de reserva, sabe qual é? Aquelas figurinhas que você fala, ih, já tem. Está carimbada essa aí. Aí você fala, rapaz, esse negócio de lidar com gente é luta, viu? Eu acho que eu não quero mais isso para minha vida, não. Pô, gente, dá um desconto aí, 7 dias deitado numa cama. Rapaz, acho que eu não quero mais isso para minha vida, não. Acho que eu vou entrar nesse ramo de comprar e vender. A cabeça do cara doente, né? Aí o Senhor para uma hora do lado da cama e diz assim, rapaz, o que você está falando aí? Dá uma olhada na tua Bíblia aí. Olha a tua Bíblia, olha quem eu sou, olha quem você era e olha o que eu estou fazendo na tua vida. Ô Deus, eu estou com Covid. E aí você ouve claramente assim, já quase morreu uma vez, pode morrer de novo. Hã? Já quase embarcou uma vez. Não faz eu me arrepender não, hein? Quer saber? Eu vou voltar com força. Porque Deus, queridos, escolheu você para ser uma bênção, para fazer diferença na vida dos outros, para usar a tua vida. Não é para você ser mais um que está passando por aí, não. É para você fazer parte, é para você estar dentro, é para você estar envolvido, é para você colocar a tua vida como instrumento nas mãos de Deus e dizer, Deus, me usa, porque quando o Senhor me usa, a minha vida tem sentido. Quando o Senhor me usa, a minha vida tem valor. Quando o Senhor pega quem eu era, não era nada, não tinha nada, não era ninguém, e o Senhor tira você lá de trás daquele pasto, daquelas ovelhas que você pastoreava, e traz você diante de um gigante, e diz, luta cara, luta porque eu estou contigo. Ele está dizendo o seguinte, a sua vida vai ser extraordinária, meu amigo. A sua vida será extraordinária. Aí a gente tem que parar, irmão. A gente tem que começar a entender que o nosso coração empedra. A gente tem que começar a entender que o nosso coração perde o foco. E que nós precisamos trazer o nosso coração
todos os dias para o altar e dizer: Deus, eis-me aqui, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Mas a gente está cheio de coisinha hoje. A gente está cheio de não me toque, de não quero isso para a minha vida. Quem é você que não quer o que para a tua vida? Se Deus falar, eu quero você, acabou, irmão. E Ele está dizendo: vem, cara. Você que está se afastando, você que está indo para longe, você que está deixando as coisas do Senhor, você que não está sendo mais, nem sequer, não sente mais nada da presença de Deus na tua vida. Cara, para com isso. Se volta para o Senhor nessa noite e diz: Deus, eu estou aqui, meu coração está quebrado. Quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Por favor. Por favor, quero fazer esse clamor com você. Você que andou pensando coisa que não deveria pensar. Você que está querendo abrir mão das coisas de Deus para a tua vida, cara. Deus está dizendo: você é uma moça fantástica, você é uma mulher abençoada, você é um homem abençoado, você é um cara cheio de talento. Coloca a tua vida nas minhas mãos para você ver só. Entrega de verdade, para com esse negócio de resistência. Para de fugir de mim, para de querer se esconder de mim. Você acha que Deus é moleque? Você acha que Deus é criança, irmão? Deus está olhando para nós e está dizendo: o mundo está carente, o mundo está doente, as pessoas estão morrendo. E eu quero usar a tua vida, cara. Eu quero usar a sua vida. Eu quero que você fale de mim para as pessoas. Eu quero que as pessoas sintam o desejo de me conhecer. Eu quero que seus amigos estejam na igreja. Eu quero que sua família esteja na igreja. Eu quero fazer a diferença na tua vida. Eu quero abençoar a tua vida de uma maneira extraordinária, para que você seja extremamente abençoador. Eu preciso pregar isso para vocês nessa noite, queridos. Guarda essa mensagem no teu coração. Faz a oração nessa noite dizendo: Deus, não deixa meu coração endurecer não. Porque eu tive que fazer em cima da cama. Eu tive que dizer: Deus, não deixa o meu coração endurecer não, Deus. Não quero que o meu coração endureça. Eu quero continuar adorando o Senhor, eu quero continuar amando as pessoas, eu quero continuar amando o meu ministério. As pessoas são difíceis, quem disse que elas seriam fáceis? O Senhor enfrentou pessoas com um coração duríssimo e não deixou de amar. Por que nós deixamos? Hoje é noite de decisão para a tua vida. E eu queria fazer uma coisa que a gente não faz há muito tempo aqui na igreja. Um apelo. Mas não é aquele apelo que eu faço, fique aí no seu lugar, não. É um apelo que eu estou fazendo assim. Pega a tua vida aí. Porque hoje não tem nada. Hoje tu só vai trazer e vai dizer assim: eu quero continuar colocando a minha vida nos pés do Senhor. E se você está com a tua vida aí e com um coração do qual você gostaria de dizer: Pai, não permita que o meu coração endureça, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Em nome de Jesus, vem cá. Seja aí, desce aqui. Coloca aí tua vida. Porque talvez você pensou em desistir, você pensou em deixar tudo para trás, abandonar tudo. É normal, é isso mesmo. Nosso coração tem a capacidade de endurecimento.
Talvez você está visitando a gente, é a primeira vez, pastor, eu quero entregar o meu coração para Jesus. É hoje, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero ser de Jesus, eu quero ser esse sal da terra aí que você está falando. Eu quero que o Senhor use a minha vida. Sai do teu lugar, vem aqui. É normal isso aqui. Pode vir. Porque você está aí tendo a oportunidade. Deus mandou essa mensagem para o teu coração nessa noite. Porque você conhece o teu coração. Você sabe os sinais que estão aí dentro de você. Seja sincero e honesto. E diz o seguinte: eu não quero me afastar das coisas de Deus. Eu não quero me afastar do Senhor. E nós vamos ter que fazer isso muitas vezes na vida da gente. Não dá uma de forte aí não. Porque quando você perceber, teu coração virou uma pedra. Você não consegue adorar mais. Você não consegue amar mais. Você não consegue mais enxergar absolutamente nada. E aí Jesus vai dizer: você não serve mais para nada. E eu não quero que Ele fale isso comigo, queridos. E eu não quero que Ele fale isso com você. Eu não quero que Ele fale isso com você. Porque um dia o coração vai estar tão duro que você não vai ter capacidade mais. Teu coração vai estar tão duro que você não vai mais conseguir adorar. Você não vai mais conseguir pregar. Você não vai mais conseguir amar. Você não vai mais conseguir ter um relacionamento. Você não vai mais conseguir ter afeto. Você não vai conseguir mais ter sentimento. A tua vida vai se tornar um tormento. Porque nós fomos feitos para sentir as coisas. Vira um religioso, vira um escriba, vira um fariseu, vira um zelote para você ver só. Jesus vai dizer: eu falaria para muita gente, mas não falo para essas pessoas. Você que já está relativizando tudo, pecado para você não existe mais, compromisso com Deus para você não existe mais, vida nos pés do Senhor para você não existe mais. Vai relativizando tudo e você vai ver o seguinte: uma hora você vai querer e não vai conseguir mais. Um dia o sal vai querer fazer a diferença, mas ele vai estar empedrado. Aí já era. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra que não nos deixa adormecer. Obrigado pelo teu Espírito, Santo Espírito. Continua operando nas nossas vidas. Porque muitas pessoas que estão dizendo Senhor, Senhor, não herdarão o reino dos céus. Porque já estão com o coração empedrado, vazias do Espírito Santo. E nessa noite você pode dizer: enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor, enche a minha vida nessa noite. Eu não saio dessa igreja sem estar cheio do Espírito Santo. Eu não quero perder a capacidade que o Senhor tem me dado como gente. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos acorda, nos alerta, nos instrui, porque o Senhor nos ama. Continua levando essa igreja, Senhor, a um caminho vitorioso. E obrigado por aqueles que não permite que o coração endureça. Nós te louvamos, Pai. Toma esse povo que está aqui na frente nas tuas mãos. E obrigado por essa noite, mais uma vez. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia.